Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Eu era o amigo Max no canal de Apostas Esportivas, onde fazemos a análise prognósticos para o dia hoje. Vamos falar sobre sabadão, sábado dia 13 de setembro, num sábado onde há muitos jogos, muitos campeonatos. Possivelmente iremos abordar aqui os jogos de uma forma um bocadinho mais superficial, porque estamos a falar de muitos jogos. Eu tenho aqui 3, 6, 9... 12, uns 13, 14 jogos selecionados para hoje, para falar aqui, portanto vai ser um vídeo curto face ao número de jogos que temos. Em relação a esta sexta-feira, foi uma sexta-feira horrível. E é uma sexta-feira horrível e nós não fomos na vitória do Benfica. Foi uma sexta-feira horrível e nós não fomos no ambas marcam no X2 do Frankfurt, por exemplo. Foi uma sexta-feira horrível por algumas condicionantes. Nós fizemos stream às 5h30. Hoje, sábado, vamos fazer stream ao meio-dia novamente. Vamos fazer stream às 5h30 novamente. Portanto, o link está na descrição da Twitch, portanto, da plataforma roxa. Não posso dizer isto. A plataforma roxa está na descrição. Portanto, podem seguir que amanhã iremos ter live stream novamente. E arrancamos bem aí na Bundesliga 2, onde fizemos um bom trabalho em live. Depois, na segunda hora, onde tínhamos Benfica, Santa Clara e o jogo do Alverca com o Tondela, tínhamos, na minha opinião, dois excelentes jogos para serem trabalhados. Do que eu esperava pré-live. E deu exatamente o jogo do Alverca Tondela. Bom jogo, bem aberto, primeira parte, com bom futebol, muitas oportunidades. Penalti falhado no Tondela. Golo do Alverca na jogada a seguir de pontapé de canto, ou de livre. Portanto, entramos no over 1,5, tudo bem, fizemos uma boa entrada, não veio. Na segunda parte entramos no acima 2, acho que foi uma boa entrada, não veio o segundo gol sequer e tivemos na race 7 do Tondela, que o Tondela deviam ter sobrado cantos para a race e acho que nem sequer chegaram a ter o sexto. Em relação ao jogo do Benfica, nós não fizemos praticamente nada em live. Eu forcei a linha de cantos, nós tínhamos a pré-especial que era mais 3, acima de 3 cantos do Benfica HT e forçamos no acima 2,5. Em 15 minutos que o Benfica entrou bem no jogo, a equipa do Benfica entrou bem no jogo na Luz contra o Santa Clara, e fez-me fazer esse investimento e fazer um forcing nessa questão. E depois não fiz mais nada, porque aliás fiz mais uma entrada, mas já vou explicar, porque a equipa do Benfica não mostrou mais nada. A equipa do Benfica não mostrou nada a partir desses 15 minutos. Nada de nada. Depois fiz apenas uma entrada com meia stake na race 7 do Benfica, numa altura, no início da segunda parte, quando a equipa do Benfica começou a mostrar alguma coisa com mais um jogador, e na minha cabeça o que estava a acontecer era um jogo com algum padrão, tínhamos algumas alterações às nuances, íamos ter mais para a frente alterações também táticas e os extremos iam ser um bocadinho mais abertos, ou íamos ter os laterais com maior profundidade. E na minha cabeça, mesmo se a equipa do Benfica fizesse o golo, o jogo não ia mudar muito, porque o Santa Clara não se ia expor tão cedo, ia manter a calma e tentar sair com alguma qualidade uma ou outra vez, jogar ali com uma bola ou outra parada e assim tentar ferir e se calhar expor-se um bocadinho nos últimos 10, 5 minutos. Portanto, tínhamos essa cena, essa situação do nosso lado, pelo menos no meu ponto de vista. O que é certo é que o Benfica conquistou um canto, conquistou 2 cantos, acabou por fazer mesmo 1-0 e o Benfica se podia ter vindo a race, mas foi um jogo mesmo muito, muito fraquinho do lado do Benfica. E foi o que eu disse no Telegram. Factualmente, se o Benfica merecia este resultado, não. O Benfica criou as melhores oportunidades. Há um lance incrível do Santa Clara na primeira parte, mas o Benfica teve muito mais volume. Criou mais, fez mais remates, teve muito mais posse de bola, foi mais cantos, quer dizer, mais cantos acho que nem teve. Não sei, depois o Benfica ainda teve ali 1 ou 2 cantos no fim. Ou seja, factualmente, se calhar o Benfica merecia vencer o jogo. Mas, se olharmos para o que as equipas deviam fazer e fizeram, a equipa do Santa Clara devia ter goleado a equipa do Benfica. Portanto, foi dos piores jogos que eu vi do Benfica neste Estádio da Luz. E atenção que eu não sou assim tão velho, portanto também não vi, não sou assim tão novo, portanto ainda vi muitos jogos neste Estádio da Luz, e deixou-me mesmo perplexo porque a equipa do Benfica contra este Santa Clara, com o mercado que fez, com a equipa que entrou em campo, tem de fazer muito, mas muito mais. E o Benfica vai jogar contra o Karabakh na terça-feira, e não estou a dizer que o Benfica não ganhe o jogo,
mas eu não vou olhar para o mercado da mesma maneira, não vou olhar para o Benfica da mesma maneira, porque o que eu vi foi mesmo muito, muito frágil e não podemos justificar isso com um Dedic faz muita falta. Obviamente que faz, mas não é suficiente para isso. Já sabem, estes vídeos, antes de arrancar para sábado, são patrocinados pela MyBest e pela Bet7. Os links estão todos no Telegram. Telegram totalmente gratuito, onde fazemos a partilha de apostas pré e acompanhamento live. Amanhã serão novamente apostas pré-live e haverá acompanhamento live na Twitch, muito possivelmente nos 2 horários que iremos trabalhar, e possivelmente iremos também ver o Porto no fim, e iremos depois trabalhar ao final de noite no Telegram. E se calhar a segunda parte da Pré, mas isso é outro assunto. Crack das camisolas é quem me veste todos os vídeos. Código BIMAC 10 para 10% de desconto de importes grátis. Estamos aqui com esta belíssima do Bayern de Munique. Há muita gente que odeia, eu não nos gosto assim tanto, fui-me habituando a este equipamento do Bayern de Munique. E Corner Pro Bet é onde nós fazemos todas as análises aqui no vídeo. Link está na descrição, código BIMAC para terem 3 dias gratuitos sem meterem cartões de crédito, essas coisas todas. Não, falam com o suporte, vêm do Big Mac, 3 dias gratuitos para testarem tudo e mais alguma coisa. Hoje, por exemplo, é um bom dia para isso, ou segunda-feira, porque convém a vocês aproveitarem estes dias quando há efetivamente jogos para serem analisados e para serem trabalhados. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Portanto, este sábado temos aqui alguns jogos e arrancamos aqui com a Bundesliga, com o Heidenheim Borussia Dortmund. Estamos a falar de 17º classificado, 2 jogos, 2 derrotas, 1 gol marcado, 5 golos feridos, contra 4º, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 6 golos marcados, 3 golos feridos. Temos Heidenheim a 5,25, Dortmund a 1,57, portanto favoritismo claro para a equipa de amarelo. Over 1,5, 14, over 2,5, 1,50, ambas marcam. A que anda, acho que já passei. Onde é que andam ambas marcam? Estou perdido? Ou não existe, ou neste momento não temos mercado de ambas marcas. Temos que checar aqui muito rápido. Agora até estou aqui a cismar. Temos um ambas marcam a 1.55. Portanto, são odds para mim, estão mais ou menos justas para este tipo de jogo. E eu selecionei aqui este jogo para terem um bocadinho de atenção a entrar aqui a favor da equipa do Dortmund. O Dortmund vem de uma vitória por 3-0 frente ao Union Berlin. Não fez um jogaço, mas QB para vencer o jogo. E fora de portas, a vencer, deixam-se empatar com o São Paulo, e portanto que também não é uma super equipa na Bundesliga, apesar de estar a fazer um campeonato até agora mais ou menos interessante. São só 2 jogos. O que eu falaria aqui possivelmente seria mesmo os unders. Temos um Heidenheim que em casa perdeu por 3-1 contra o Wolfsburgo, fez gol, e fora de portas venceu, perdeu por 2-0 frente ao Leipzig, onde ficou 0-0 na primeira parte, e o Leipzig também não fez um jogaço. Eu aqui vou ser obrigado a falar dos unders. Under 4,5, under 3,5, 1,25, 1,66. Eu não gosto destas odds dos overs. Eu não tenho a certeza que a equipa do Heidenheim possa fazer aqui gol, e temos ambas marcam 1.55. A vitória do Dortmund eu também não gosto. Portanto, eu trouxe este jogo para... Eu acho que os unders têm valor aqui, e para, pelo menos, eu acho que devem fugir deste favoritismo do Dortmund 1.57. Já vi muitos jogos deste género na Bundesliga e eu não gosto nada desta odd do Dortmund. É verdade, podem vencer o jogo, são melhores, são favoritos, ok. Odd justa ou até sem valor, na minha opinião, para mim, fico de fora. Em relação ao Mainz Leipzig, temos um jogo com o Mainz ligeiramente favorito, 2,55, Leipzig 2,62, over 1,5, 20, over 2,5, 1,61, ambas marcam 1,50 e o nosso golo em ambas as partes 1,60. Estamos a falar Leipzig 11º com 3 pontos, 2 jogos, uma vitória e uma derrota, 2 golos marcados, 6 golos feridos. Bayern a fazer estragos, e o Mainz com um jogo apenas, com 2 jogos, 1 ponto apenas, 1 gol marcado, 2 golos feridos. A equipa do Mainz empatou uma bola contra a equipa do Wolfsburgo fora de portas, e em casa perdeu contra o Colónia por 1-0. O Leipzig venceu o Heidenheim no último jogo por 2-0, o jogo que falamos há pouco, e levou 6 batates do Bayern Munique na primeira jornada. Eu aqui já consigo ver algum valor, pelo menos no over 1,5 a 1,20, ok? O gol em ambas as partes a 1,60, já acho um modo justo, tendo em conta que estamos a falar de um Mainz que até agora está a ser uma equipa under, contra um Leipzig que no último jogo também levou o jogo a 0 para o intervalo, portanto não
não me convence esta odd do gol em ambas as partes. E temos ambas marcam 1.50. Este ambas marcam 1.50. Eu acho o modo justa, mas acho passível de acontecer. O mais vem de um jogo no Wolfsburg difícil onde fez golo. Joga contra um Leipzig que fora de portas levou 6 batatas da equipa do Bayern de Munique. Mesmo contra o Rosenborg para a Liga Europa a meio, também fez 4 golos. Já vinha com derrota na primeira mão e resolveu o jogo em casa tranquilo. Portanto, não me choca nada ver aqui as duas equipas a fazer. Over 1,5 também 1,20. Num contexto Bundesliga destas equipas também me parece um modo justa, mas passível de acontecer, mas não forçaria mais nada. Em relação ao Freiburg contra o Stuttgart, temos odds semelhantes no match odds, mas ao contrário. Stuttgart ligeiramente favorita 2,45, Freiburg a 2,75, over 2,5 a 1,57, ambas marcam 47 e o golo em ambas as partes a 1,56. Aqui para mim já mudou um bocadinho. Temos no confronto direto temos todos. Eu estou a ver isto não podia ter um tamanho maior. Não podia. No confronto direto, todos os jogos, nos últimos 14 tivemos gol na primeira parte, 12 dos últimos 14 tivemos o over 1,5 e 11 dos últimos 14 temos o over 2,5. Na tabela classificativa temos um Stuttgart em 8º lugar, 2 jogos, 2 golos marcados, 2 golos feridos, e temos um Freiburg em último com 2 golos marcados, 7 golos feridos com 2 derrotas. Os 7 golos feridos foram 3 do Augsburg e 4 do Colónia. No entanto, fez gol nos 2 jogos e do lado do Stuttgart venceu contra a equipa do Mönchengladbach em casa no último jogo e perdeu fora no Union Berlin, mas fez gol também. A meio ainda teve uma eliminatória incrível contra o Eintracht Frankfurt para a DFB Pokal, contra o Eintracht Braunschweig para a DFB Pokal, onde empatou a 4 golos. Acho que até tenho a ideia que venceram depois nos penaltis. Portanto, aqui já não tenho muito a dizer em relação aos overs. Gol em ambas as partes 1.56, over 2,5 1.57, ambas marcam 1.47, odds justas na minha opinião, porém muito passíveis de acontecer. No outro jogo da Bundesliga, no último, temos um Bayern de Munique Hamburgo. Bayern de Munique a 1,055, Hamburgo a 29, over 2,5 1,22, over 3,5 1,57, over 4,5 2,30. Temos o ambas marcam. Não temos o ambas marcam também. A Bet7 deve andar aqui em arranjos. Deixem-me ver aqui na MyBest. Temos o ambas marcam a 2.20, portanto, claríssimo favoritismo para a equipa do Bayern de Munique. E depois temos o gol em ambas as partes a 1.30 e temos o Bayern para marcar nas duas partes a 1.36. Portanto, aqui não há muito a dizer. O Bayern a vencer as duas partes a 1.60 não me parece também inacreditável. Estamos a falar de primeiro lugar, 2 jogos, 2 vitórias, 9 golos marcados, 2 golos feridos. Não esquecer aqui um pormenor relativamente importante, que não é apenas relativo, é de facto importante. Se nós olharmos aqui para, neste caso, o calendário do Bayern de Munique, estamos a falar que o Bayern de Munique joga agora contra o Hamburgo, mas terça-feira, dia 17, é terça ou é quarta? Quarta-feira joga contra o Chelsea para a Liga dos Campeões, em casa também, mas joga contra o Chelsea, que é um jogo bem mais complicado. Portanto, eu sei que a equipa do Bayern é muito melhor que esta equipa do Hamburgo, não tenho dúvidas disso, não tenho grandes dúvidas que a equipa do Bayern possa vencer o jogo, porém, tenho algumas dúvidas que a equipa do Bayern queira partir aqui o jogo todo e golear, e quer dizer, eles querem golear, mas que tenham um maior interesse nisso. Portanto, o que eu vou fazer aqui, o que eu vos vou falar aqui é em 2 mercados específicos, semelhantes, mas específicos. O under na segunda parte, tal qual como fizemos no jogo da Inglaterra contra a Andorra. O under 2,5 na segunda parte a 1.62 parece-me a mim uma odd interessante. No jogo, o under 5,5 a 1.28 parece-me uma odd interessante. O under 4,5 a 1.65 a 1.62 também. Por outro lado, temos um Bayern de Munique que, se quiser de facto resolver o jogo na primeira parte, o handicap -1 para o Bayern de Munique na primeira parte, onde o Bayern vencendo por 1 anula 1.50, não me choca. Mas o que eu se calhar prefiro é mesmo o over 1,5 na primeira parte no geral a 1.66. Ou seja, a ideia do jogo aqui é, no geral, trabalhar unders, mas trabalhar unders num contexto em que o Bayern de Munique resolva o jogo na primeira parte, ou que tente resolver o jogo na primeira parte. E depois temos aqui 2 cenários. Ou resolve o jogo na primeira parte, aliás, 3. Ou resolve o jogo na primeira parte e o Hamburgo na segunda parte não consegue cheirar porque o Bayern está a gerir e vêm os unders.
ou o Bayern resolve na primeira parte e a equipa do Hamburgo expõe-se toda e tenta ir para a frente, a equipa do Bayern aproveita os contras e faz golos e possivelmente não vem os unders, ou temos um terceiro cenário em que o Hamburgo complica a vida do Bayern Munique, não sai a vitória na primeira parte, mas também estamos bem para os unders. Portanto, na minha opinião, olhando para este jogo como um pré-jogo de um Bayern Munique-Chelsea nesta quarta-feira da Liga dos Campeões, parece-me um bocadinho frágil entrarmos aqui em linhas de 4,5 de golos. Portanto, unders no jogo, unders na segunda parte e overs na primeira parte. Isto parece um bocadinho complexo, ou se calhar um bocadinho dispara o que eu estou a dizer, mas na minha cabeça isso faz sentido e acho que até expliquei mais ou menos bem. Em Itália, se tem apenas um jogo, Juventus Inter Milão, Juventus 275, Milan 275. Perfectly balance, como diz o Thanos. Over 1,5 a 1,36, over 2,5 a 2,20, ambas marcam a... Bem, a Bet7 está-me a trollar, os ambas marcam. Tem que andar aqui a trocar, sem necessidade nenhuma. Ambas marcam a 1,80 neste jogo. Portanto, temos aqui um jogo em que estamos a falar do segundo classificado, Juventus, 2 jogos, 2 vitórias, 3 golos marcados, 0 golos sofridos, contra o oitavo, Inter, que te leva uma vitória e uma derrota, 6 golos marcados, 2 golos sofridos. A equipa da Juventus venceu Génova por 1-0 e Parma por 2-0. A equipa do Inter venceu o Turino por 5-0 e perdeu em casa contra a Udinese por 2-1. O que é que eu gosto, digamos assim, neste mercado? O over 1,5 não me parece horrível. Eu vi os 2 jogos da Juventus, não desgostei do que eu vi, apesar da Juventus, principalmente contra o Génova, ter-se posto a jeito na segunda parte, depois de já ter feito o gol, pôs-se um bocadinho a jeito, mas acabou por vencer. É uma equipa que cria até algumas oportunidades, a equipa da Juventus, e a equipa do Inter vem de uma derrota, fez 5 golos contra a equipa do Turino e tem aqui um derby, um clássico para se jogar em Itália, num jogo em que o Inter tem não extrema necessidade, mas há alguma necessidade de vencer aqui o jogo. Portanto, os únicos mercados que eu vou falar aqui, over 1,5 1,36 e o ambas marcam a 1,80. Em relação, deixem-me só meter para aqui, para esquecer nos prognósticos. Em relação ao Real Sociedade contra o Real Madrid, derbys de reais, temos Real Sociedade a 5,50, Real Madrid a 1,57, over 1,5 1,22, over 2,5 1,73. Temos o ambas marcam a trollar aqui do lado da MyBest, da Bet7, e temos o gol em ambas as partes também a trollar-me aqui do lado da Bet7. Ai, que eles querem estar aqui a chatear agora quando um gajo está aqui a gravar um videozinho, tranquilo, e a malta vem para aqui fazer uma cabeça. Necessidade, zero. Gol em ambas as partes a 1,63 e temos o ambas marcam, perdi-me agora, a 1,80. A nível de classificação, são 3 jogos, 3 vitórias para o Real Madrid, 6 golos marcados, 1 golo sofrido. O Real Sociedade, 3 jogos, 0 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 3 golos marcados, 4 golos sofridos. Eu vi o jogo da Real Sociedade contra o Espanhol, foi muito fraquinho. Eu vi muito por alto o jogo da Real Oviedo contra a Real Sociedade e a Real Sociedade foi muito fraquinha e não vi o jogo contra o Valência. O Real Madrid venceu os 3 jogos, relativamente tranquilo os 3 jogos. Contra o Osasuna teve aqui já com mais um jogador. Os outros 2 jogos venceu tranquilamente. É uma equipa do Real Madrid que também vai jogar na Liga dos Campeões. Deixem-me só aqui ver o dia ao certo. A equipa do Real Madrid também vai jogar na Liga dos Campeões contra a equipa do Marselha. É um jogo difícil, o Marselha venceu hoje também. É um jogo complicado, mas em Espanha acredito que se vá resolver. E eu aqui, do que eu tenho visto do lado do Real Madrid, vou falar do over 1,5 porque é mais ou menos óbvio, porque é uma equipa como o Real Madrid pode fazer perfeitamente 2 golos num jogo e um over 1,5, 1,22, cabe sempre, e aqui não vou inventar. Vitória do Real Madrid, 1,57, parece um modo perfeitamente justo, atenção, mas com muito passível de acontecer. Na Premier League temos também aqui alguns jogos selecionados: Arsenal, Nottingham Forest, Everton, Aston Villa, Newcastle, Wolves, West Ham, Tottenham e Brentford, Chelsea. Arrancando em Londres, no jogo do meio-dia e meia, temos um Arsenal, Nottingham Forest, Arsenal 1,36, Forest a 9, over 1,5 1,22, over 2,5 1,60 e 6. Deixem-me ver aqui, é mais fácil assim. Exatamente. A 1,66. Temos ambas marcam a 1,94 e temos o golo em ambas as partes a 1,67. Temos um Arsenal a jogar em casa, um Arsenal que vai
também jogar na Liga dos Campeões frente ao Atlético de Bilbao na terça-feira, portanto ainda tem aqui menos dias de descanso do que a equipa do Bayern Munique. A equipa do Real Madrid exatamente igual, joga no dia 16 também, e eu aqui não vou inventar muito também, não vou abordar os ovos, por só vitória do Arsenal a 1.36, justa, a odd. Nottingham perdeu o treinador, pode ter aqui alguma influência, mas nunca na vida vou buscar estes overs no Arsenal, uma equipa super pragmática, principalmente com o jogo terça-feira. Aliás, mesmo o live, com o Arsenal a vencer, eu sei que não é o mercado de toda a gente, não é o meu, mas unders neste jogo pode ser interessante. No Everton, Aston Villa, temos um Everton completamente revigorado, temos um Grealish completamente revigorado, venceu o jogador do mês da Premier League de agosto. Everton, 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 5 golos marcados, 3 golos sofridos, e o Aston Villa vem sendo uma desilusão nesta Premier League, neste início de Premier League. 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas, 0 golos marcados, 4 golos sofridos. Temos um Everton ainda assim em casa a jogar com um modo de 2.35, Villa a 3, over 1,5 1.30, over 2,5 2, ambas marcam. Caralho, está mesmo a trollar, meu? Bet 7 está mesmo a trollar. Não é um bom dia para estar a gravar isto. O ambas marcam está a 1.72 e temos o gol em ambas as partes a 1.78. E o que é que eu vejo aqui que tem algum valor na minha opinião? O over 1,5 parece-me um modo muito passível de acontecer, mas não vou meter para prognóstico. A única coisa que eu vou falar aqui, que com a mesma odd ou até mais alta um bocadinho, na minha opinião, compensa, é o Everton para não perder a 1.36. Eu gosto bastante. Joga em casa, vem numa boa fase, está a jogar minimamente bem, não tem sido o Everton das últimas temporadas, joga contra um Villa, vem de uma derrota pesadíssima em casa por 3-0, perdeu no Brentford, empatou o primeiro jogo contra o Newcastle, não arrancou bem a Prem, joga fora, obviamente que também tem que dar aqui uma resposta, mas em casa, jogar com 2 resultados com modo 1.36 do Everton, neste momento não desgosto. Em relação ao Newcastle Wolves, temos o Newcastle 1.40, contra um Wolves que tem 3 derrotas nos 3 jogos da Premier League, a 7.50, over 1,5 1.25, over 2,5 1.73, ambas marcam 97 e temos o golo em ambas as partes a 1.70. Aqui não vou inventar a roda. Temos um Newcastle que não tem qualquer vitória na Premier League também esta temporada. Deixa-me ir aqui à tabela classificativa. 2 golos marcados, 3 golos sofridos, todos num só jogo, no jogo contra o Liverpool. 0-0 Leeds, 0-0 Aston Villa, e a equipa do Wolverhampton em último, 0 vitórias, 0 empates, 3 derrotas, 2 golos marcados, os 2 contra o Everton, de resto perdeu por 3-2 contra o Everton, 1-0 Bournemouth e 4-0 Manchester City. Na minha opinião, pode perfeitamente ser um jogo com alguns golos. Não estou a dizer que a equipa do Newcastle possa golear, nem sequer me vou expor na equipa do Newcastle neste momento da temporada, pelo menos. Perderam Isaac, tiveram algumas confusões na pré-época, vieram alguns jogadores interessantes, não sei o que é que pode valer o Voltmeida aqui nesta equipa, vamos ver, vamos esperar para ver. Ainda assim, um jogo contra um Wolverhampton, que é uma casa defensiva, em casa do Newcastle, over 1,5 1.25 e o gol em ambas as partes 1.70, parecem as melhores odds para este jogo. No West Ham Tottenham Hotspur, temos um West Ham a 3.40, Tottenham a 2.05, não me apanhas agora, Tottenham. Fodeste-me contra o Bournemouth, não me apanhas mais. Atenção. Over 1,5 1.25, over 2,5 1.80, ambas marcam. Ai, está-me a trollar, tá? Bet 7. Ai, tá. Ambas marcam. Quase. Ambas marcam a 1.63 e temos o gol em ambas as partes a 1.65. Deixem-me ter para aqui. O que eu espero deste jogo? Aliás, antes disso, tabela classificativa, temos um Tottenham com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, Bournemouth, e o West Ham com 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. 4 golos marcados, 8 golos sofridos, e o Tottenham leva 5 golos marcados, 1 gol sofrido. O West Ham venceu Forest por 3-0 no último jogo, nós trabalhamos esse jogo no Telegram. Depois tem aqui uma derrota para a Carabao Cup, a Taça Liga Inglesa, por 3-2, vale o que vale. Levou na pancada 5-1 contra a equipa do Chelsea e perdeu por 3-0 na primeira jornada. A equipa do Tottenham perdeu contra o Bournemouth em casa, venceu o City fora e venceu o Burnley em casa. Eu aqui não vou inventar muito, over 1,5 1.25 parece-me interessante.
E o gol em ambas as partes está a 1.65. Também me parece um modo muito passível de acontecer. Não me vou expor aqui no match shots. Eu gostei da equipa do West Ham no jogo contra a equipa do Brentford. Gostei, apesar contra a equipa do Nottingham, apesar de não ter gostado de nada do West Ham, nem contra o Chelsea, nem contra o Sunderland, mas respondeu bem. Parece que está aqui com a equipa um bocadinho tranquilo e vamos ver se conseguem levar essa tranquilidade para o jogo e é ser um jogo relativamente para golos e não sendo uma casa arder do West Ham com uma vitória tranquila do Tottenham. No último jogo da Premier League estamos a falar de Brentford Chelsea. Brentford a 4.50, Chelsea 1.75, over 1.22, over 2.5 1.73. Estas odds no ano passado eram completamente eram completamente irrealistas. E temos o gol em ambas as partes. A Bet7 está-me a trollar. Tá. Gol em ambas as partes 1.60 e temos o ambas marcam 1.65. Se olharmos aqui à tabela classificativa, temos um Chelsea em segundo com 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 7 golos marcados e 1 gol sofrido. Este gol sofrido foi na vitória por 5-1. E o Brentford leva 3 jogos, 1 vitória apenas, 2 derrotas, 3 golos marcados, 5 golos sofridos. Para mim, a equipa do Brentford já não é tão over quanto isso, ainda assim não desgosto nada do mercado do over. Aqui temos o over 2,5 1.73, over 1,5 1.22. A vitória do Chelsea não é de se deitar fora, na minha opinião. Ainda assim, eu prefiro levar o jogo para live e depois ter um maior controlo nesse assunto. Pré-live, over 1,5 1.22, over 2,5 1.73. Não fujo disto. No Tugão, vamos ter aqui novamente jogo na TVI, Moreirense-Rio Ave, Moreirense a 2.45, Rio Ave a 3.10, over 1,5 1.40, over 2,5 a 2.25, ambas marcam 1.95 e temos o gol em ambas as partes a 2.10. Na classificação temos Moreirense com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, 5 golos marcados, 3 golos sofridos, e o Rio Ave com 3 jogos, 3 empates, 6 golos marcados, 6 golos sofridos. Perfectly balanced, como o Thanos diria. A equipa do Rio Ave é sempre a equipa dos empates. O Moreirense nos últimos jogos para o campeonato apenas por uma vez não veio o over 1,5. Perdeu com o Gil 2-0. Venceu o Vitória em casa por 2-0. Venceu Santa Clara por 1-0 e venceu o Alverca por 2-1. A equipa do Rio Ave bateu sempre o over 1,5. 1-1 contra o Nacional, 3-3 contra o Arouca, 2-2 contra o Braga e falta aqui um jogo que ainda não jogou contra a equipa do Benfica. Na minha opinião, que tem aqui valor, eu gosto muito desta equipa do Moreirense. A equipa do Rio Ave é uma equipa que de pouco cria oportunidades de gol. Muitas vezes nem tem um volume ofensivo assim tão grande e consegue criar oportunidades de gol. E temos o over 1,5 1.40, gosto imenso. E o próprio ambas marca 1.95, eu gosto também bastante. Para mim é uma boa oportunidade deste sábado. Gols em ambas as partes. Prefiro não entrar um bocadinho por aí, porque podemos perfeitamente ir para um intervalo a zeros e depois um gol na segunda parte desbloquear. O ambas marcam e o over 1,5. No Porto Nacional temos no Dragão hipótese do Porto se destacar ainda mais do Benfica, tendo em conta que o Benfica perdeu pontos e tem um jogo em atraso. Porto 1.18, Nacional a 17, over 2,5 67, ambas marcam a 2,28. Temos o golo em ambas as partes a 1.55, temos o Porto para marcar nas duas partes a 1.78, adoro esta odd do Porto a marcar nas duas partes, aliás a 1.80, gosto imenso. Se olharmos aqui à tabela classificativa, temos o Porto em primeiro, 4 jogos, 4 vitórias, 11 golos marcados, 1 gol sofrido. Arouca, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, 4 golos marcados, 7 golos sofridos. A equipa do Porto vai vencer a Alvalade, venceu por 2-1, venceu por 4-0 a equipa do Casa Pia, venceu por 2-0 a equipa do Gil, por 3-0 a equipa do Vitória, apenas por uma vez não marcou nas duas partes e foi em Alvalade. Do lado do Nacional venceu o Casa Pia por 2-0, mas foi goleado em casa contra o Sporting por 4-1, num jogo em que jogou com menos um jogador durante bastante tempo. Empatou no Rio Ave com menos um jogador também e perdeu em casa contra o Gil Vicente por 2-0. Aqui, na minha opinião, não há muito a dizer. Acredito, obviamente, na vitória do Porto. Over 2,5 1.67. Porto para marcar nas duas partes 1.80. Gosto muito destas odds. Depois, em Famalicão, temos um jogo complicadíssimo para a equipa do Sporting. Sporting que já não conta com Morita, já não contava com Geni, que falou na divisão o Borges, exceptuando aqui Nuno Santos e Daniel Bragança, como é óbvio. Não conta com Diomandé, não conta com Maxi Araújo
e não irá contar também com o Rui Silva. Estamos a falar de uma debandada muito grande do 11 titular. Do 11 titular estamos a falar de Rui Silva, estamos a falar de Morita, estamos a falar de Diomandé, estamos a falar de Maxi Araújo. São muitos jogadores num 11 base de uma equipa, de ausências, para se ir jogar a Famalicão. O Sporting, no Famalicão, já tem algumas problemas. Obviamente que os últimos jogos são vitórias, mas são jogos muito difíceis. Aqui, a última perca de pontos do Sporting em Famalicão é em 2021, mas acreditem que têm sido jogos bem complicados para a equipa do Sporting. Entrando num cenário em que o Sporting vem de uma perca de pontos contra a equipa do Futebol Clube do Porto, diretamente, o que perdeu o primeiro lugar, ou o acesso ao primeiro lugar, contra a equipa do Futebol Clube do Porto. Estas baixas todas, temos aqui o Sporting com modo 1.51, deixa-me muito, muito a desejar. O que eu gosto neste jogo, se olharmos aqui para o lado do Famalicão, o Famalicão tem 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Venceu o AVS por 1-0, mais ou menos normal. Empatou em casa com o Gil, venceu no Tondela e venceu em casa o Santa Clara. É uma equipa que apenas não fez golos por um jogo. E se olharmos para o Sporting, apenas por 2 vezes não sofreu. Sofreu contra o Nacional 11x11 e perdeu contra o Porto 2-1. Na minha opinião, o que eu vejo aqui valor, não gosto da vitória do Sporting 1.50, não gosto. Over 1,5, 1.22, gosto. Deixem-me ver aqui o do ambas marcam. O ambas marcam do Sporting a 1.92. Eu gosto, ok? Não me vou expor aqui a favor do Sporting. Um golo do Famalicão 1.73, gosto imenso. Vai jogar a Virgínia, muito possivelmente. Irá jogar a dupla de centrais, será Debaste e Inácio. Não é que não dê para cumprir, não é que o Sporting não possa vencer. No entanto, tenho algumas dúvidas desta odd do Sporting. Parece-me modo um bocadinho abaixo do justo para as habilidades que o Sporting tem. Irá apresentar no 11 neste sábado. E o Famalicão, uma equipa que ainda não perdeu esta temporada, uma equipa forte, principalmente em casa. Uma equipa que vai fazer a vida muito, mas muito difícil do Sporting. Obviamente que há aqui um gosto extra do Sporting depois da perda de pontos do Benfica. Ainda assim, não me parece suficiente para termos esta odd do Sporting. Portanto, o Famalicão para fazer um gol a 1.73, over 1,22, eu gosto imenso. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao fim. Afinal, ainda acabou por ser um vídeo mais ou menos comprido. Estamos com mais de 30 minutos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Amanhã iremos ter live stream na outra plataforma ao meio-dia, na Bundesliga 2, e depois às 5h30 da tarde na Prem, Bundesliga e depois no Tugão. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado até ao fim. Hoje não foi um bom dia, esta sexta-feira, mas sábado seja um bom dia com boas apostas.